o Espírito Santo me trouxe essa revelação, e ele disse para mim assim: hoje eu vou te revelar o que está além da Bíblia, o que está além dos versículos. Eu vou revelar para você os detalhes de como foi que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Para quem não sabe, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas uma questão que ninguém sabe foi como que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo que ele não estava vivo quando Deus criou o mundo. Como foi que Moisés escreveu? Muitas pessoas até hoje se perguntam isso, ninguém sabe a resposta. E naquele dia o Espírito Santo disse: hoje eu vou te revelar este segredo. Eu vou te revelar o que está além dos versículos. E aí eu, assim, tão impactada com aquilo, eu disse assim: mas por que, Espírito Santo? E ele disse: isso faz parte do seu propósito de vida. E então eu fiquei muito maravilhada, e ele me fez me lembrar das outras experiências que eu já coloquei aqui no canal sobre isso também. Por exemplo, aquela experiência minha de Adão e Eva no Jardim do Éden. Irmãos, aquela foi uma revelação que Deus me deu, que está além dos versículos. Os detalhes de como foi Adão e Eva, como eles entraram lá no Jardim do Éden, como que aconteceu. E, irmãos, é coisas tremendas. Outra revelação também que está além dos versículos foi a queda de Satanás. A outra experiência espiritual que Deus me deu também, muito profunda, que eu aconselho você ouvir e assistir depois, se você não ouviu, não assistiu essa experiência espiritual, é o olho direito de Deus. É uma das experiências que me marcou muito. E hoje, então, eu quero falar sobre essa experiência, essa revelação que o Espírito Santo me deu, sobre como foi que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo que ele não estava vivo na criação do mundo. E o Espírito Santo começou a me revelar. E ele disse assim: olha, foi naquele período. Lembra que a Bíblia diz assim, que Moisés subiu um monte e ele ficou 40 dias lá em cima, sem comer, sem beber. Imagine, irmãos, um ser humano como nós, ficar 40 dias sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. Foi isso que aconteceu. Moisés, ele ficou 40 dias lá. E foi nesse período de 40 dias que foi revelado para ele tudo isso. E eu vou compartilhar para você agora o que o Espírito Santo me revelou sobre isso. E o Espírito Santo começou a me dizer que Moisés subiu a montanha. E quando ele chegou lá em cima, ele se deitou. O Espírito Santo disse assim: você está deitada? Eu disse: sim, eu estou deitada. Foi isso que aconteceu também. Se deitou e de repente, parece assim que como se fosse, enquanto o Espírito Santo ia falando para mim, como se fosse assim desenhando, assim, parece que eu ia vendo as imagens. E então o Espírito Santo ia narrando e eu ia vendo as imagens. E de repente assim o Espírito Santo falou assim: Moisés se deitou. E quando ele se deitou, uma atmosfera de glória o envolveu por inteiro, envolveu todo o seu corpo. E aquela atmosfera de glória envolveu o corpo inteiro de Moisés. E então Moisés estava envolvido naquela atmosfera de glória. E de repente, irmãos, eu vi como se as duas mãos de Deus, as duas mãos de Deus, sabe? Aquelas mãos gigantescas, assim, descesse do céu. E como se fosse um... Como eu posso explicar? Como se fosse um círculo, uma bola bem grande, assim, azul, que saíam raios, faíscas, e aquela bola muito grande, azul, assim, e as mãos de Deus, assim, eu via elas descendo com aquela bola, assim, azul, e colocando dentro do peito de Moisés. E eu vendo tudo aquilo, e aquela bola ia sendo colocada, ia sendo inserida dentro de Moisés. E eu fiquei olhando tudo aquilo. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E de repente, quando Deus terminou de colocar tudo aquilo dentro de Moisés, irmãos, como se Deus tivesse, vou usar uma palavra que hoje é do nosso dia, como se Deus tivesse baixado todas as informações dentro de Moisés. Deus, muitas pessoas pensam assim: Deus deve ter ditado para Moisés como que ele criou o princípio, fez os céus e a terra. Não, irmãos. O Espírito Santo me deu essa revelação que Deus pegou tudo e baixou, para que você entenda melhor, baixou dentro de Moisés todas as informações. Só que quando Deus baixa dentro de Moisés todas aquelas informações de uma vez só, Deus não baixa apenas informações, mas os sentimentos de Deus entraram junto dentro de Moisés. Moisés sentiu como foi, desde
lá do princípio, a criação do mundo, como foi lá Caim e Abel, quando Caim matou Abel, todos os sentimentos de Deus desde o princípio foi baixado dentro de Moisés. Não apenas as informações de como Deus criou os céus e a terra e a história até Moisés, mas os sentimentos de Deus também foram colocados, foram baixados tudo de uma vez dentro de Moisés. E isso levou apenas 4 segundos. 4 segundos naquela dimensão de glória. Mas na dimensão natural nossa, levou 40 dias. E quando Deus termina de baixar aquilo tudo dentro de Moisés, aquela dimensão de glória sai de cima de Moisés, e Moisés se levanta. E Moisés percebe então ali que passou-se 40 dias. Na realidade, para Deus foi apenas 4 segundos, mas para Moisés foi 40 dias na dimensão natural. E de repente Moisés olha para o lado e vê as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E quando Moisés está olhando ali e refletindo sobre tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus, Deus então fala para ele assim: Moisés, desce depressa, porque o teu povo pecou, fez um bezerro de ouro. E você já conhece a história. Eu vou trazer só as revelações que o Espírito Santo me deu. Então você conhece a história, que Moisés então desceu a montanha e foi descendo a montanha. Só que enquanto Moisés ia descendo a montanha, ele ia refletindo, ele ia pensando em tudo aquilo que Deus mostrou para ele, pelo sentimento, o sentimento de Deus, que, assim, sobre tudo o que aconteceu. E Moisés ia refletindo sobre aquilo, e Moisés vai descendo a montanha, e quando ele chega lá embaixo, você conhece a história, ele vê o povo adorando aquele bezerro de ouro. Moisés fica com tanta raiva, fica tão enfurecido, que ele faz o que? Ele pega as tábuas dos 10 mandamentos e quebra no pé do monte. Então, com tanta raiva que ele ficou, com tanta indignação que ele ficou, por Deus ser um Deus tão bom, tão misericordioso, e o povo adorando um falso Deus, um bezerro de ouro. E você conhece a história. Então, resumindo, depois de Moisés ali fazer tudo que a Bíblia já fala, né? Moisés novamente pega o que ele precisa e sobe novamente para a montanha. E a Bíblia diz então que Moisés sobe de novo na montanha para falar com Deus. Só que dessa vez, quando Moisés sobe na montanha novamente, ele leva as coisas que ele precisava para escrever. Porque foi nesse período que Moisés escreveu tudo, as revelações que ele recebeu de Deus, de como foi a criação do mundo até na época que ele estava vivendo. Porque pensa, irmãos, Moisés, ele cuidava de milhares de pessoas. Ele que ajudava. As pessoas iam até ele para se aconselhar, para saber o que Deus gostava, o que Deus não gostava. Então foi nesse período que ele subiu 40 dias, subiu de novo, novamente 40 dias, foi nesse período que ele escreveu, anotou todas as revelações de Deus. E foi nesse período também que ele teve que refazer de novo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Porque o primeiro foi ele que quebrou, Deus não mandou ele quebrar. Mas a indignação foi tão grande por ele ter visto o povo adorando um bezerro, em vez de adorar o verdadeiro Deus, que ele acabou quebrando. Então agora ele teve que refazer novamente as tábuas da lei, só que agora foi ele que fez. Então nesse outro período que ele sobe a montanha e começa a conversar com Deus, e começa a pedir perdão pelo povo, e diz assim: Deus, perdoa o teu povo, perdoa esse povo, senão risca o meu nome do livro da vida. Você conhece a história, já está escrito isso na Bíblia, né? E Moisés, ele tem um diálogo com Deus pedindo perdão para o povo, e ali ele aproveita também para escrever todas as revelações de Gênesis. Nesse período que Moisés escreve tudo aquilo que Deus revelou para ele, tudo aquilo que Deus mostrou para ele, que Deus colocou dentro dele, e ali ele escreve. Por quê, irmãos? Porque ele era um líder, cuidava de muita gente. Imagine que outro momento ele teria para escrever todas as revelações que ele recebeu de Deus. Ele era uma pessoa muito ocupada. Então foi nesse momento da vida de Moisés que ele, dos primeiros 40 dias, ele recebe a revelação de Deus, depois ele fica ali embaixo, né? E depois ele sobe novamente a montanha, fica mais 40 dias, e nesses 40 dias ele escreve todas as revelações que ele recebeu da parte de Deus, e faz então, agora ele mesmo esculpe os 10 mandamentos e desce a montanha. E isso, irmãos, foi apenas algumas revelações que o Espírito Santo me deu. E quando eu terminei, aí ele me revelou outras coisas, mas isso que ele permitiu contar hoje, sobre Moisés, sobre os níveis de glória, e como Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo que ele não estava vivo na época. E então, irmãos, depois de todas essas revelações, eu voltei dessas experiências espirituais, e quando eu olho no relógio,
já estava quase na hora de eu ir buscar meu filho. Eu falei, meu Deus, como que a hora passou? Irmãos, as horas passou tão rápido, das 7h30 da manhã até na hora de eu buscar meu filho na escola, passou tão rápido que eu nem percebi. Já estava na hora de eu fazer um almoço e buscar ele. Eu falei, Jesus amado. Por quê, irmãos? Porque quando a gente estava envolvido na presença de Deus, o tempo passa, diferente do tempo aqui da terra. E, irmãos, isso é maravilhoso, isso é poderoso. E então depois daqueles dias eu fiquei impactada com tudo aquilo, mas claro, eu recebi essas revelações porque lembra que eu tinha passado por um ciclo espiritual, passei raspando, mas passei, o importante é passar, aleluia. Então, irmãos, eu tive essas revelações espirituais. Lembra, cada ciclo espiritual que você passa na sua vida, às vezes você faz tempo que está buscando por um dom espiritual. Às vezes você está nesse ciclo espiritual. E se você não é aprovado, você refaz o ciclo, até você alcançar. Mas lembre-se também, tudo aquilo que você for pedir para Deus tem que estar dentro do seu propósito de vida. Então, sempre quando você for orar, não fala assim, Deus, eu quero ser usado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Deus, eu quero ser usado por Ti, mas eu quero viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque não adianta nada você estar orando e pedindo algo que não faz parte do seu propósito. Você pode até receber, só que o preço para alcançar aquilo lá vai ser um preço mais alto. Por quê? Porque não está no seu propósito de vida, no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, além de pagar o preço do seu propósito, para você viver o propósito de Deus na terra, você vai ter que pagar um preço ainda mais, porque é algo que vai ser acrescentado no seu propósito de vida. Então, irmãos, se você seja bem prudente, a Bíblia diz assim, para a gente orar, mas orar com sabedoria. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu quero ter o dom de cura, mas às vezes o propósito dela não é ter esse dom de cura, é ter outros dons espirituais, mas ela quer ter o dom de cura. Então, além dela pagar o preço para viver o propósito que Deus tem na vida dela, vai ter que pagar um preço extra para receber esse dom de cura, para esse dom de cura ser agregado no propósito da vida dela, no propósito espiritual que Deus determinou para a vida dela. Amém? Os irmãos estão entendendo? É muita coisa, irmãos. Eu estou tentando resumir aqui, mas eu espero que os irmãos estejam entendendo. Só para compartilhar um pouco com vocês. Irmãos, é tanta coisa. Eu só sei que a live já tá, as horas já estão se passando. Mas é para que os irmãos venham entender que o mundo espiritual é muito grande. O mundo espiritual é muito grande, o mundo espiritual, irmãos, é tão grande, a gente não sabe, acho que nem 1% do mundo espiritual. A gente é tão limitado, a gente conhece as coisas aqui da terra, mas o mundo espiritual é tão grande, a gente precisa buscar, precisa ter esse entendimento espiritual, pedir para que Deus venha se revelar a nós. Nós precisamos, irmãos, os cristãos nessa última hora precisam conhecer a Deus, prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos andar de fé em fé, de glória em glória, tá entendendo o mistério? Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos buscar mais do mundo espiritual, e quanto mais revelações é dado a nós, quanto mais mistérios espirituais é revelado a nós, mas nós conseguimos nos mover no mundo espiritual. Como eu sempre digo, a gente só desfruta daquilo que a gente entende, daquilo que a gente compreende. Quando você, por exemplo, se você tem um dom espiritual, quando você começa a buscar por esse dom, para saber como ele funciona, como que opera esse dom, mais você vai ficando melhor nesse dom, e mais você vai conseguir se mover nesse dom espiritual. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de cura, leia livros sobre cura de pessoas que foram usadas e tiveram esse dom, para você aprender mais sobre esse dom. É claro que o Espírito Santo te revela, mas tem coisas que você também tem que buscar. Você precisa ter fome e sede por Deus, por mais de Deus. Você precisa entender como funciona, para você poder operar nesse dom. Por exemplo, uma pessoa que canta, como que a pessoa melhora? Ou seja, ela vai treinando, ela vai buscando se aperfeiçoar. Quanto mais a pessoa se aperfeiçoa, quanto mais a pessoa treina antes para cantar, quanto mais a pessoa louva, a prática leva à perfeição. Quanto mais a pessoa pratica aquele dom, mais ela fica melhor naquele dom. Então a gente precisa saber como os dons funcionam. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre os 9 dons espirituais e explico cada um deles. Então, se você tem um dom espiritual, busque por esse dom. Mas tem gente que diz assim, eu quero todos os dons espirituais, eu quero os 9 dons espirituais. Mas nem sabe qual são, nem sabe qual é os dons espirituais, nem sabe qual é. E diz, eu quero os dons espirituais. Primeiro saiba quais são os dons espirituais, saiba como eles funcionam. E então peça para Deus, qual é o dom espiritual que o Senhor tem para mim? Qual faz parte do meu propósito de vida? São dons de revelações, dons de poder?
Quais são os dons, Deus? Eu quero viver o seu propósito na minha vida, eu quero viver o propósito de Deus, porque quando nós andamos no propósito de Deus, as coisas começam a acontecer. Quando nós caminhamos no propósito de Deus, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, porque quando nós fugimos do propósito de Deus, parece que tudo está errado na nossa vida. Por isso que a gente precisa andar e viver no propósito de Deus. Então, irmão, às vezes a sua vida não vai para frente, porque você está fugindo do propósito de Deus, você está fugindo do chamado de Deus. Não seja um Jonas. Para de correr, para de se esconder. Ah, irmã, eu tenho medo. Medo não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Tenha fé, não medo. Porque tem amor, porque o amor lança fora todo medo. Nós precisamos ter amor, ter fé em Deus, confiar em Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. Amém?